tudo o que você precisa saber sobre pasta térmica ao montar um PC. Vamos começar pelo básico, mas continue para conhecer técnicas e otimizações secretas de pasta térmica pouco comentadas até por especialistas. Mas afinal, o que é pasta térmica e por que ela importa? Ela é uma substância que ajuda a manter seu computador frio. Sozinha, ela faz pouco, mas entre o processador e o cooler, a pasta térmica remove muito bem o calor das partes principais do PC. O som viaja mais rápido na água do que no ar, e o calor se comporta de forma semelhante no seu computador. Com apenas uma bolsa de ar entre o seu processador e o cooler, mesmo que seja microscópica, esse ar demora muito para transferir o calor de um para o outro e é bem ineficiente. Ao trocar a bolsa de ar por pasta térmica, o calor do processador é transferido mais rápido para o cooler, mantendo o processador em temperaturas bem menores. Então, no fim das contas, você pode pensar na pasta térmica como uma rodovia para o calor entre o seu processador e o cooler. Agora, como você aplica a pasta térmica? Para quem está montando um PC pela primeira vez, eu sempre recomendo colocar um ponto do tamanho de uma ervilha ou fazer um X com a pasta térmica no processador antes de instalar o cooler. Claro, isso supondo que o seu cooler não venha com pasta térmica pré-aplicada. Se vier, você já está pronto para usar. Caso contrário, esses dois padrões são uma ótima regra geral e vão dar conta do recado. Mas para vocês que já são experts, fiquem por aqui para entender por que o padrão da pasta térmica na verdade não faz diferença. Mas por enquanto, um ponto ou um X já resolvem muito bem. Se estiver nervoso ao aplicar pasta térmica pela primeira vez, saiba que usar demais e escorrer um pouco para a placa-mãe dificilmente causará danos ao seu PC. A pasta térmica conduz bem o calor, mas normalmente conduz eletricidade muito mal, o que é ótimo. Exceto se estiver usando pasta térmica de metal líquido, que explicarei em breve. Sei que aplicar pela primeira vez pode assustar, mas não se preocupe, você vai se sair bem. Lembre-se, é melhor usar muita pasta térmica do que nenhuma. E para ajudar a aumentar ainda mais sua confiança, você pode pegar uma ferramenta de prática de aplicação de pasta térmica como esta aqui, que eu projetei especificamente para te dar uma noção visual de quanta pasta térmica você deve usar. Essas coisas são realmente muito legais para quem está montando um PC pela primeira vez, e você pode conferir em easterpaste.com. Ok, agora que a pasta térmica foi aplicada no seu computador, mas agora, com que frequência você deve substituí-la? Agora, independentemente de qualquer outra coisa, o momento em que você sempre deve substituir a pasta térmica é se você remover o cooler do processador. Fazer isso vai comprometer totalmente a pasta térmica existente, e tentar apenas encaixar de volta pode criar várias bolsas de ar, o que você definitivamente não quer que aconteça. Mas além desse caso específico, a maioria dos fabricantes de pasta térmica recomenda reaplicar a pasta térmica do seu processador a cada 2 anos, mas na realidade sua pasta térmica pode durar muito mais do que isso. Para vocês que são usuários mais avançados, eu vou falar sobre como realmente determinar quando é necessário reaplicar a pasta térmica em breve. Mas para quem está começando, uma regra básica é pensar em trocar a pasta térmica a cada 2 anos. E para fazer isso, você pode simplesmente remover o cooler do processador, usar um papel toalha para limpar o excesso de pasta térmica, e para qualquer resíduo mais difícil de remover, pode usar um pouco de álcool isopropílico, que não vai danificar seu computador de forma alguma. E então, quando tanto o seu processador quanto o cooler estiverem limpos e secos, você pode reaplicar um ponto do tamanho de uma ervilha ou fazer o padrão em X e, em seguida, reinstalar o cooler. E assim sua pasta térmica estará boa por mais alguns anos. Mas agora você pode estar se perguntando, a pasta térmica é segura? Eu acabei pegando um pouco dela no dedo quando estava instalando na etapa anterior. Não entre em pânico, vai ficar tudo bem. Você pode simplesmente lavar com um pouco de sabão, ou eu descobri que detergente de lavar roupa funciona muito bem para remover. Mas depois disso, é só seguir com sua vida feliz e não se preocupar com isso. Dito isso, como a pasta térmica é composta por vários tipos de produtos químicos, o mais seguro a se fazer é sempre evitar qualquer tipo de contato com a pele e, principalmente, nunca ingerir o produto. Mas se você estiver extremamente curioso para saber o que acontece se alguém realmente comer pasta térmica, pode conferir este vídeo onde eu faço exatamente isso. Certo, o que eu devo fazer com o tubo de pasta térmica depois de usá-lo? Depois de terminar de aplicar a pasta térmica no seu processador, você pode descartar o tubo vazio no lixo normalmente. Mas pessoalmente, acho que exibir o tubo com orgulho como parte do seu setup de PC é o melhor caminho. Você pode até anotar quando aplicou a pasta térmica para ter uma ideia de quando precisará reaplicá-la no futuro, ou pelo menos ter um registro de quando fez a aplicação. E para ajudar com isso, eu mesmo projetei esses pequenos suportes magnéticos para a pasta térmica, feitos para caber no tubo médio de pasta térmica. De novo, só no PC. Que legal, né? Mas beleza, vamos para as coisas mais avançadas sobre pasta térmica. Do que a pasta térmica realmente é feita? Nós mencionamos que a pasta térmica tem vários produtos químicos em sua composição, mas especificamente uma pasta térmica típica consiste em uma base e um material de carga. A maioria das pastas térmicas usa uma base de silicone misturada com um material de preenchimento microparticulado termicamente condutivo, como alumínio, cobre ou prata. Essas partículas de preenchimento indicam o quão bem a pasta térmica transfere calor, pois sua condutividade térmica impacta essa capacidade. Watts por metro Kelvin mede a condutividade térmica, e geralmente quanto maior, melhor. A condutividade térmica é só uma das várias propriedades ao comparar pastas térmicas.
Isso leva à próxima questão: como comparar diferentes pastas térmicas? Bem, pastas térmicas têm propriedades como condutividade e resistência térmica, gravidade específica, viscosidade, temperatura de operação e cor. Aqui está um resumo rápido do que cada uma dessas coisas significa e o que isso representa para o resfriamento do seu PC. Como mencionei, a condutividade térmica é uma propriedade do material da pasta que afeta diretamente a eficiência com que o calor se move através dela. Um valor mais alto aqui indica uma transferência de calor melhor. Agora, a resistência térmica, por outro lado, pode parecer semelhante, mas na verdade depende da quantidade de pasta utilizada, como a espessura da pasta, e é inversamente relacionada à condutividade térmica. Valores menores de resistência indicam menos calor retido na pasta, ou seja, números menores são melhores. A gravidade específica mede a densidade em relação à água. Valores altos indicam melhor desempenho e durabilidade. Viscosidade indica como a pasta flui e facilita a aplicação, influenciando o preenchimento dos bolsões microscópicos de ar entre processador e cooler. Viscosidade mais baixa normalmente significa que a pasta vai se espalhar facilmente, mas pode não durar tanto com o tempo. Agora, a faixa de temperatura de operação é algo bastante autoexplicativo. É simplesmente a faixa de temperaturas em que a pasta térmica é garantida para funcionar e você realmente não precisa se preocupar com isso, a menos que esteja fazendo algo muito extremo, como usar gelo seco ou nitrogênio líquido para resfriar o seu computador. Nesses casos, você vai precisar garantir que a sua pasta térmica seja projetada especificamente para funcionar em temperaturas super baixas. E finalmente, a última propriedade, a cor. A pasta térmica realmente vem em uma variedade de cores, normalmente sem afetar o seu desempenho térmico. A Ester, por exemplo, é preta como carvão, enquanto eu também já vi pastas azuis, ou até mesmo rosas. Essa escolha é só estética e quase nunca visível, pois a pasta térmica fica entre o processador e o cooler. Ao comparar ou buscar pasta térmica, prefira as de alta condutividade térmica, baixa resistência térmica e viscosidade média. Comparando só essas propriedades, pode parecer que essa pasta térmica é a escolha óbvia para o processador. No entanto, a pasta térmica de metal líquido tem um risco perigoso por ser condutora de eletricidade, o que significa que, mesmo que uma única gota caia na sua placa-mãe enquanto o PC estiver ligado, há uma grande chance de acontecer um curto-circuito desastroso. Essas pastas térmicas de metal líquido normalmente não são feitas para serem usadas em cima do seu processador em um PC comum, então é melhor evitá-las completamente. O melhor local para a pasta térmica de metal líquido é dentro do processador, sob o IHS, onde não pode vazar e atingir outros componentes. Como falei, a pasta térmica de metal líquido é mais avançada e não indicada para quem monta PCs pela primeira vez. Prefira a de silicone ou cerâmica. Alternativamente, você sempre pode comparar diferentes pastas térmicas assistindo a vídeos de desempenho no YouTube, o que vai te dar uma ideia de como essas propriedades impactam o desempenho no mundo real. Falando em estar dentro de um processador, vamos abordar alguns segredos pouco conhecidos da indústria de pastas térmicas. Como otimizar o desempenho da pasta térmica no PC. Antes sugeri usar um ponto do tamanho de uma ervilha ou um X, mas isso pode não ser o melhor padrão de aplicação de pasta térmica para o seu setup. Na verdade, os padrões de aplicação da pasta térmica geralmente não fazem diferença. Para otimizar o resfriamento com a pasta térmica, é preciso analisar novamente sob o IHS da processador o dissipador de calor integrado. É aqui que encontramos os DIs da processador responsáveis por gerar a maior parte do calor no processador, pois é onde toda a eletricidade é usada. Então, com isso em mente, na superfície do IHS é preciso garantir pasta térmica diretamente sobre os DIs da processador para a máxima transferência de calor. Qualquer método de aplicar pasta térmica que consiga isso no seu setup terá desempenho semelhante. Agora, mais cedo, também mencionamos que usar muita pasta térmica não é algo com que você deva se preocupar, o que não é totalmente verdade se, novamente, estivermos tentando ser o mais eficientes possível. Considere o seguinte: quanto mais grossa a camada de pasta, maior a resistência térmica, pois há mais material para o calor passar. Então, em um ambiente controlado, você vai querer usar apenas a quantidade suficiente de pasta térmica para preencher completamente todas aquelas lacunas microscópicas de ar entre o processador e o cooler, mas nada além disso para obter a máxima eficiência. Na realidade, porém, o que acontece é que a pressão do cooler do processador ao ser instalado deve espremer a maior parte da pasta térmica, e é por isso que normalmente é mais seguro usar um pouco mais do que de menos. Isso geralmente leva à dúvida: devo espalhar a pasta térmica com espátula ou dedeira antes de instalar o cooler do processador? Na maioria dos casos, espalhar a pasta antes de instalar o cooler do processador é aceitável e só mais uma opção entre os métodos de aplicação de pasta térmica. Dito isso, esse método é um pouco mais único, então quero falar sobre ele por um instante porque realmente existem algumas ressalvas que você deve ter em mente. Aplicar a pasta antes pode não preencher totalmente as lacunas entre processador e cooler. Os IHX dos processadores nem sempre são planos e podem se curvar para dentro, formando um vale côncavo.
Nesses cenários, se você espalhar a pasta de forma a manter uma espessura consistente em todo o YGS, esse vale ainda pode conter uma bolsa de ar, mesmo que microscópica, o que, é claro, pode causar ineficiências no resfriamento. Por outro lado, se você simplesmente colocar um pouco de pasta térmica e deixar que a pressão do cooler do processador, ao ser instalado, faça a distribuição para você, há uma chance muito maior de a pasta fluir para esse vale e contornar completamente esse problema. Agora, outra coisa para se ter em mente ao espalhar previamente com, por exemplo, uma dedeira, é que você aumenta o risco de introduzir partículas externas na mistura da pasta térmica. Partículas de poeira e fios de cabelo aumentam os espaços entre processador e dissipador, e os olhos dos dedos conduzem menos calor que a pasta térmica. Por isso você não quer nada disso perto do processador. Dito tudo isso, essas preocupações são bem mínimas, e mesmo se você espalhar a pasta térmica com um dedo velho, empoeirado e oleoso, seu computador provavelmente ainda vai funcionar normalmente. Mas sabe, é melhor a gente eliminar o máximo possível de problemas potenciais. Mas ok, independentemente de como a pasta térmica foi aplicada, como você realmente sabe quando deve trocá-la dentro do seu PC? Mais cedo, falamos que é bom trocar a cada 2 anos mais ou menos, mas já vi computadores funcionando por mais de uma década sem nunca trocar a pasta térmica. O verdadeiro segredo aqui é que enquanto seu processador não estiver superaquecendo, a pasta térmica ainda está cumprindo seu papel. A melhor forma de saber se precisa reaplicar é medir sempre as temperaturas do processador e observar como mudam com o tempo. Eu pessoalmente gosto de usar o MSI Afterburner como monitor de hardware gratuito, mas existem várias outras ferramentas que você pode escolher. Com ele, você deve observar o comportamento do processador no uso mais extremo para seu caso. Então, por exemplo, se você usa seu PC para jogos, você deve medir a temperatura e a velocidade do clock do seu processador durante uma sessão de jogos. Agora, muitos fatores podem influenciar aqui, mas se você perceber que as temperaturas do seu processador estão aumentando ao jogar o mesmo tipo de jogo ao longo de vários meses ou até anos, isso pode ser um indicativo de que está na hora de trocar a pasta térmica. Alternativamente, se o seu processador estiver reduzindo a velocidade do clock, isso também é um indicativo de que ele não está ficando suficientemente frio, e você pode começar reaplicando a pasta térmica. Se isso não funcionar, talvez seja interessante considerar um upgrade no cooler do processador. Mas no fim das contas, se você nunca percebeu esses problemas e tem usado seu PC por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, então realmente não há com o que se preocupar. Sua pasta térmica ainda está funcionando bem, e você não precisa se preocupar em trocá-la. Mas finalmente, se você se encontrar numa situação em que precisa reaplicar a pasta térmica num aperto, mas não tem acesso à pasta térmica normal, quais são algumas alternativas de pasta térmica que você pode usar em casa? Talvez esse seja tema para um próximo vídeo.